É o seguinte, gente, se você nos acompanha direto, né, e está desde o dia 1º de junho agora, nós lançamos 21 dias de propósito. E aqui a gente deu dicas de orações, deu dicas e fomos conversando com vocês, instruindo, orando, né? Então ontem fechou esse ciclo, mas é o propósito, quer dizer, um propósito que você faz, é tipo uma campanha, você fez o teu propósito, ok? Agora, qual que é o objetivo quando Deus ministrou para que eu falasse isso para vocês, não é? É justamente você criar o hábito de orar constantemente. Quando é um propósito, é igual uma campanha, você faz aquela campanha e depois você volta à sua normalidade, mas você tem que tirar proveito daquele propósito, ou seja, qual que era o propósito? Ensinar o povo a orar. Qual que era o propósito? Um dos, ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com Jesus. Esse é o propósito maior. E de brinde virão bênçãos temporais, que são as bênçãos aqui, enquanto estamos na terra. Vai vir o suprimento financeiro, vai vir a cura divina, vai vir emprego, vai vir isso, vai vir aquilo. Mas o foco principal é a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, eu ensinei no início. Quem está desde o início sabe disso. Se você precisa rever algumas coisas que a gente ensinou, aí tem que ir para o canal do YouTube, que lá tem, conforme eu já expliquei agora há pouco, né? Lá tem um resumo de tudo que a gente falou. Então, aí cada um tem o seu propósito. Isso aqui foi para esquentar a sua fé, né? Para despertar aquele desejo que você tem de Deus, e não apenas ser vamos dizer, um frequentador de uma igreja, de uma denominação, né? Só isso não resolve. Tem muitas pessoas que frequentam ali como acostumou, virou piloto automático. Você tem que ter vida com Deus. Sabe? Por que muitos cristãos, desculpa as minhas palavras, mas eu tenho que falar, por que existe muito cristão fraco? Porque eles não oram e não lê Bíblia. Ponto. É isso aí. É isso aí. Tá? Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia. Mas está colocando em prática? Não, então não adianta também. Essa é a verdade. É orar, comunhão com Deus, leitura da palavra e colocar em prática os princípios da palavra de Deus. E Jesus é bem claro nessas coisas. Jesus ele fala que é um texto que eu fico repetindo constantemente, e vale a pena repetir de novo. Aqui, por exemplo, em Mateus, Mateus capítulo 7, esse texto aqui é famosíssimo, que fala justamente de 2 alicerces. Em quem eu estou alicerçado? Em quem eu estou me apoiando? Estou apoiando a minha vida em homens? Estou me apoiando na força do meu braço? Não. Em Deus, no Senhor Jesus. Então, Mateus capítulo 7, a partir do 24 ao 27, olha só que legal isso aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Na tua Bíblia aí deve ter esse título, na minha pelo menos tem, está escrito os 2 alicerces. É 2 alicerces. E a pergunta é, você tem alicerçado a sua vida em quem? Você pode aplicar isso no seu crescimento espiritual, no seu relacionamento com Deus. Você pode aplicar isso à questão familiar, por exemplo, você que é casado, casada. Você está alicerçando o seu casamento em quê? Nas verdades de Deus? Ou nas mentiras que o mundo prega? Preste atenção no que Deus está falando. Nós temos que prestar atenção nos detalhes. Temos que prestar atenção nos detalhes. Porque é muito cômodo nós levarmos tudo para Deus, mas e a nossa parte? Pense nisso. Usando a figura de um casamento, de casal, marido e mulher. Tá? Quanto mais comunhão, quanto mais estiver o seu casamento em harmonia, é melhor para ambos. É ou não é? Então, é isso. Deus quer isso. Esse negócio de dizer que a pessoa está em comunhão com Deus, que está vendo o anjo voando para lá e para cá, mas em casa é outra pessoa, alguma coisa está errada. Não tem como eu dizer que eu estou
estou numa comunhão com Deus e não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas como marido, nota 0. Tem alguma coisa errada. Entende? É isso. Então, existem muitas pessoas que vivem de fachada. Que vivem de fachada. A fachada até é bonita, mas dentro está podre, estragado. Por isso que nós encorajamos as pessoas a buscarem a Deus. Porque quando você fala com Deus e busca ter essa intimidade com Deus, Deus vai falar com você. Deus vai falar direto com você, não apenas pela Bíblia, que é mais seguro, evidentemente, através aqui dos nossos ensinamentos, mas o próprio Deus vai falar no teu espírito quando você tem intimidade com Ele. Deus vai falar, olha, você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar naquilo. O próprio Deus vai falar com você quando você tem esse tipo de intimidade com Deus. É isso. Por isso que nós estamos focando intimidade com Deus. Entendeu? Sim, entendemos. Porque uma pessoa, quando ela depende muito do outro, ora por mim, me leva, vai comigo, ela se torna um dependente emocional daquela pessoa. Se a minha mulher não estiver comigo, eu nem posso ir ali. Se o meu filho não for comigo, eu não posso fazer isso. Se você não me ajudar, eu não consigo. Não, Deus, ele olha a sua individualidade, ele te capacitou. Ele te deu habilidades, ele te deu força, ele te deu inteligência, ele te deu ânimo, ele já te deu, você já nasceu com isso. É que você ainda não descobriu o seu potencial, a sua capacidade. A sua capacidade. Então, se você se tornar muito dependente emocional daquela pessoa, você não desenvolve a sua própria identidade. Sabe quando você anda muito com uma pessoa? E você começa a pegar os caguetes daquela pessoa? Você começa a pegar os tiques daquela pessoa? Se aquela pessoa mente, você começa a mentir? Se aquela pessoa chega atrasada no trabalho, você chega atrasado também? Então você pega o lado ruim daquela pessoa. O nosso cérebro, ele é condicionado já a pegar o não, o negativo, desde pequenininho. Quando a mamãe diz, não entra aí, não pisa aí, não vai ali, fica quieto aí. A mamãe não ensina. Vai por aqui, vamos comigo aqui. Então, nós precisamos passar o lado positivo das situações. Não, nós ensinamos só a dor, só a dificuldade. Não. Você precisa aprender que Deus é médico, que Deus é advogado, que Deus é bom, que Ele te deu uma identidade única, que você é o amado de Deus, o escolhido de Deus, você tem capacidade, você tem potencial, você pode acordar de madrugada, sim, falar com Deus, você pode acordar 1 hora mais cedo do trabalho, sim, e falar com Deus, você pode dormir 1 hora antes e falar com Deus antes, você pode ter a sua rotina diária e achar aquela sua identidade que você foi perdendo com o tempo. Com o tempo você vai perdendo devido a lutas, batalhas, adversidades e perdas e doenças, e enfermidade, contrariado disso e daquilo, e você vai saindo de situações que você vai se enrolando na vida e você não consegue mais andar sozinho. Então existem aqueles que têm uma dependência por um tempo, mas agora você já aprendeu a andar sozinho. Então você já pode estudar sozinho, você pode ler a Bíblia sozinho, você pode acordar sozinho e ir lá falar com o seu Deus. Então ele te dá a sua própria identidade. O que é identidade própria? Você tem a sua música, o seu tom, o seu som, o seu cheiro, a sua cor, a sua vontade, a fruta que você gosta, o alimento que você gosta. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é. O pastor Edson, ele é uma pessoa, tem o CPF dele. E eu sou outra pessoa, tenho o meu CPF. Ele tem a identidade dele e eu tenho a minha identidade. De onde eu vim, quem eu sou, as minhas raízes, a minha formação, o que eu aprendi. E juntos nos tornamos fortes. Porque um complementa o outro. Mas quando existe o complemento, porque Deus nos une num só propósito, Ele é Ele e eu sou eu. Mas juntos realizamos a obra de Deus. Então você precisa achar, pastor, eu perdi a minha vontade de viver, mas hoje eu aprendi que eu posso, que Deus me perdoa, mas eu também tenho que me perdoar. E se levantar na força do Pai. Se levantar na força do Filho, se levantar na força do Espírito Santo.
O cair é do homem, o homem cai, escorrega, fraqueja. Ele fica fraco, ela fica frágil. No momento difícil, no momento de gravidez, de gestação, de amamentação, tem várias mamães aí nos ouvindo, está passando por uma fase de gestação, de gravidez, o neném está nascendo, está frágil. Quando o neném nasce, todo mundo quer ver o bebê, mas ninguém quer cuidar da mamãe. A mamãe também está frágil, está fraca, está sensível, ela precisa de cuidados, de amor, de carinho, de dedicação, de zelo. Não é assim? Então encontre você no reino. Você é importante, está lá no Salmo 139, você sabe. Ele te sonda, te conhece, te formou, você é único, você é especial para Deus. Ele olha você na sua individualidade, na sua capacidade, no seu dom, no seu talento. E qual é a nossa função? É resgatar lá dentro do fundo do seu coração e dizer para você, não temas, seja forte, seja corajoso, seja corajosa, seja aquele que Deus te chamou para ser. E é hoje, é já, é agora. Então a palavra, ela nos ajuda a edificar a nossa vida na rocha que é Jesus, não na areia, que vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade e leva todo aquele castelo de areia que você constrói. Interessante que esse texto que é tão importante, porque é a base, é a construção. Pode notar, uma construção, seja de uma casa simples, ou de um grande empreendimento imobiliário, um grande condomínio de apartamentos e assim por diante. Você vê, tem a estrutura, não é? Então é isso aí. Então você tem que entender que essa estrutura tem que ser bem feita pelo tamanho da obra que vai estar acima. Entende? Então é muito importante. Por isso que a caminhada com Deus é uma vivência diária com Deus. Se você apenas entregar a sua vida para Jesus e dizer, olha, eu entrego a minha vida para Jesus, Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, é meu Deus, eu creio nele e eu peço que ele me ajude e tal. Só isso isso já é uma grande coisa, mas não é o tudo. Você tem que caminhar com ele, caminhar com Jesus. Até existe uma canção bem antiga, que a gente cantava, caminhando eu vou para Canaã. Então você tem que caminhar com Jesus. Certa ocasião ele disse para uma pessoa, quando ele estava recrutando os seus discípulos, vem e segue-me. Vem e segue-me. Agora, seguir a Jesus tem um preço. Tem um preço. Jesus, certa ocasião, no Evangelho acho que de São Lucas, ele ensina sobre uma construção. Ele diz assim, olha, quando você vai construir algo, faça os cálculos primeiro, se você tem condição de terminar a obra, para que a obra não fique parada e as pessoas passem e digam, lá, começou e não terminou. Ele estava ensinando isso aqui, pode ser uma lição de economia também, mas ele estava falando sobre discipulado, andar com ele. Andar com ele. Andar com ele tem um preço. O preço aqui não é dinheiro, não é isso que eu estou falando. É de renúncia. O mundo oferece um monte de coisas boas que nós temos que tomar posse e a nossa também. Mas tem outras coisas que não prestam. Entendeu? Então, há duas palavras aqui que eu separei. É prudente e insensato. Jesus fala isso. Prudente e insensato. O prudente, ele observa, ele escuta o ensinamento e tenta tirar proveito daquilo para melhorar a sua vida. O insensato pode ser aquele que está ouvindo o ensinamento todo dia, mas entra por um ouvido e sai por outro, ele não dá a mínima. Esse é uma pessoa insensata, não está prestando atenção nos detalhes da vida, nos ensinamentos, nos sinais, entendeu? Então você tem que abrir teus olhos espirituais, teus olhos, os ouvidos espirituais também, né? E entender, você tem sido prudente? Me vem aqui, essa palavra serve tanto para homens, óbvio, né, quanto para mulheres. Mas me vem um versículo aqui interessante, no livro de Provérbios. Provérbios 14, verso 1, diz assim, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Então aqui está dentro do texto que Jesus falou, porque quando fala edifica ou derruba, tem duas palavras aqui que tem tudo a ver com construção.
construção ou demolição. Ou você constrói, ou você vai demolir. Quantos casais ou casamentos que estavam indo bem, de repente, foram destruídos? Entendeu? É isso aqui. Eu estava observando que ele diz assim, mas a tola derruba com as suas mãos. O que significa suas mãos? Suas mãos simboliza as ações ou o comportamento dela. Ela destrói a si mesma e a sua família. Olha que interessante isso aqui. Então temos que se cuidar com esse detalhe aqui. Como a pastora Eva vem ensinando, eu tenho que me conhecer, você tem que se conhecer. Né? Então, por quê? Porque a sabedoria de Deus é que vai nos dar uma vida saudável. E para eu ter essa sabedoria de Deus, eu tenho que estar em conexão com Deus. Através da palavra, da oração, da intimidade com Deus, que é o foco dos 21 dias para você se aproximar mais de Deus e continuar fazendo suas orações diárias. Não apenas aquelas orações automáticas. Que às vezes a gente tem. Todos nós vamos ter um momento, aquela oração automática, que você já é um decoreba. Na linguagem de copiar é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aquela famosa pessoa que faz uma frase ali, passa ano e vira ano, é a mesma frase, não muda nem a frase, né? Então, pode ser uma frase boa, pode ser uma oração boa, mas às vezes tem que mudar. Mudanças, né? Então aqui está falando de construção ou demolição. A pergunta é, as tuas ações, as tuas atitudes, seja você mulher, seja você um homem, você ouvinte, você acha que você está construindo coisas boas para você e para o próximo? Ou você está sendo um destruidor de sonhos? Um destruidor, um pessimista? Porque se a pessoa declara sua fé em Cristo e diz que tem Jesus, como é que pode ter um discurso totalmente antagônico, esquisito? Como é que pode? Pode. Por quê? Porque não está observando a palavra. Não é? Então eu sempre combati o religioso, não o religioso no sentido de certa religião, estou dizendo no sentido aquela pessoa que não tem vida com Deus, não tem uma essência gostosa com Deus, ele acostumou. Ele acostumou. Entende? Ele ficou ali automático. Também podemos dizer a figura do piloto automático. O avião tem um momento lá, o piloto bota no piloto, o comandante, quem comanda ali o avião ali, ele vai colocar no piloto automático por um tempo ali. Então, tem muita gente que está levando a sua vida no piloto automático. Isso não é bom. Pode ser bom por um período, vamos assim dizer, mas você tem que ter novidade de vida, novas experiências com Deus. Eu sempre falei essas coisas, porque eu sempre falei da palavra, né? Então, só que a gente vai melhorando o nosso diálogo com Deus, nosso crescimento. Mas eu sempre ensinei que tem gente que vive de glória do passado. Ai, como era bom o ano de 2000, como era bom em 1900 e bolinha, não sei o quê. Claro que era bom para aquela época, mas as coisas mudaram. Tem que ser bom hoje para você também. Se você é um cristão verdadeiro, você tem o Espírito Santo, você tem o temor de Deus, e você é das antigas e está dizendo assim, como era bom servir a Deus na década de 70. Irmão, se você está vivo hoje, passa coisas boas para a geração nova. Tenha novas experiências com Deus. Talvez você não vai fazer mais do que você fazia, porque a idade talvez não te dá essa oportunidade de fazê-la. Mas a fé não depende de idade. A nossa caminhada com Deus não depende da idade, se eu tenho 10 anos, 15, 20, 30, 50, 70, 90 anos, não importa. A fé tem que crescer diariamente. A Bíblia diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus quer o teu crescimento espiritual. Deus quer. Cristãos que ficam aí fazendo mimimi, fazendo de conta e fica aí sempre gemendo. Então o que acontece? Falta de palavra. Alguns casos são isso. Entendeu? Se vitimizando, se fazendo de vítima. Então, o cristão, ele vai à luta, vai à batalha. Levanta, anda, toma uma atitude. Acredite mais no potencial que Deus colocou dentro de você. Acredite mais no Deus que você serve. Vida de oração é para isso, para você ficar ousado, para você ficar corajoso. É isso, por isso que a gente tem que orar, para Deus nos dar esse poder. Assim aconteceu na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Está escrito aqui, é isso. Está falando de poder do Espírito Santo, poder do alto, coragem.
Vamos à luta. Ah, ninguém ora, ora você. Ah, em casa só eu sirvo a Jesus. Então, ore, abençoe a sua família precisa de você. Não fica julgando eles. Sabe, às vezes tem cristão que não dá nem prazer de estar perto, porque ele só fala mal da família dele. Porque ele serve a Jesus e os outros parece que ainda não servem. E ele fica falando mal. Para com isso, irmão, pelo amor de Deus. Isso é falta de sabedoria. Fale coisa boa, ore por ele. Você também um dia estava perdido, jogado nas traças aí, e Jesus foi lá e teve misericórdia e salvou você. E por que você não quer ter misericórdia desse outro aí da sua família? Então, o religioso fanático, ele condena as pessoas. O religioso fanático, ele repara até a vestimenta. Isso é religiosidade. Hipocrisia, farisaísmo. Então, quando a gente ora, Deus fala essas coisas. E se Deus não falou nada para você, eu estou falando aqui, está na Bíblia. Eu estou falando em nome de Jesus também. Atos 4:31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma palavra, um brinde para você que prega o Evangelho também, e está querendo uma estratégia mágica para você pregar. Você tem que ler a Bíblia e ser cheio do Espírito Santo. Não que tenha uma estratégia, não seja importante, mas às vezes você está confiando mais na estratégia, mas está esquecendo que quem conduz a obra de Deus é o Espírito Santo, e não é estratégia humana. Não estou falando contra uma estratégia, contra um planejamento, isso é outra coisa. Mas às vezes tem gente, vamos fazer desse jeito aqui. Outra coisa que eu quero dizer para você, que está interessado nesse assunto. Certa ocasião, quando Davi se colocou à disposição para lutar contra os gigantes, Davi era um garoto ainda, e Davi, todo mundo com medo do Golias, né? Mas Davi, não, eu vou lá, eu matei leão, matei urso, eu vou lá em nome do Senhor, eu vou vencer esse camarada aí. Aí o rei, a princípio todo mundo resistiu, mas ele não tem capacidade, ele não é do exército, etc e tal, mas ele tinha o Deus dos exércitos na vida dele, aleluia, glória a Deus, que maravilha, coisa boa. Aí Davi, ele foi à luta, aí o Saul, que era o rei, Saul pegou a roupa dele de guerra, a armação ali, e colocou no Davi. Davi foi se mover, não deu certo, por quê? Porque aquela vestimenta, preste atenção na revelação, aquela vestimenta era para Saul, o covarde, o rei medroso, que começou a falhar ali. Era um medroso também. Mas tinha um menino ali, aí quando Davi colocou a roupa de Saul, ele falou, essa roupa não é para mim, eu tenho outras armas. Eu tenho outras armas, tenho 5 pedrinhas aqui. Eu tenho uma funda. Davi tinha o poder de Deus. Não foram as pedrinhas que derrubou o gigante, foi o poder de Deus na coragem. Que você não precisa copiar o ministério do outro. Faça aquilo que Deus deu para você. Deus deu algo para mim e eu vou fazer e ponto, acabou. Eu posso perceber uma coisa aqui, uma coisa ali e observar para aprender, mas eu tenho que seguir o que Deus mandou o Edson fazer. Assim é com você também, meu amado e minha amada. E não fique se comparando com o outro. Por que o outro vai e eu não vou? Cada caso é um caso. Eu não vou falar nomes aqui que eu não lembro agora, mas é uma história real. Conta-se uma história antiga, missionária, que tinha um senhor, que ele tinha ali uma congregação local, uma igreja local ali, um grupo pequeno ali, talvez lá 70 pessoas, talvez. E ele pregava ali, estava feliz de certa forma, mas tinha na época um outro pregador assim que ele ia em vários lugares da nação, e viajava a vários lugares e juntava muita gente. Era um evangelista assim que juntava multidões e Deus usava ele de uma forma tremenda. Mas o pastorzinho lá, o pastor lá dos 70 pessoas, Deus também estava usando. Só que um dia eles se conheceram. Aí aquele pastor de uma igreja pequenininha falou, nossa, eu queria ser igual ao senhor, fazer isso, fazer aquilo. Aí aquele experiente evangelista disse, olha, Deus te chamou para isso aqui. Se Deus quiser algo mais, vai ter, mas seja fiel nisso aqui. Aí ele disse assim, se eu for fazer o que o senhor faz, não vai dar certo. E se o senhor estiver no meu lugar como evangelista, cada um tem o seu chamado. É mais ou menos isso a história. Eu dei uma resumida aqui. Então é isso. Então não fique se comparando com o outro. Busque a Deus. Aquilo que Deus tem para você, Ele vai entregar. Você está disposto a pagar o preço? É aí que está a questão. Tem gente que quer poder de Deus. Poder para quê?
Você quer poder de Deus para ficar debaixo das cobertas? Você quer poder de Deus para não fazer nada? Você quer poder de Deus para quê? Para que você quer? É isso, a gente tem que saber para quê. Às vezes tem coisas que a gente pede para Deus e não recebe. Porque Deus está falando, vou dar isso aqui para quê? Para você jogar fora? Vou te dar poder para você não usar? Vou te dar autoridade para você não executar? Para você não liderar? É isso. Então muita gente, muitos cristãos pedem e não recebem, porque pede para gastar mal, diz a Bíblia, para gastar nos seus deleites. Então essa é uma palavra para todos nós, para que haja um despertamento espiritual e não ficar aqueles cristãos parecem mendigos da fé. Me dá. Me dá para quê? E Deus não está dando nada. Esses dias alguém me ligou e disse, pastor, você pode me atender? Porque eu sou cristão há não sei quantos anos lá, e a minha vida está tudo, eu não sei o que está acontecendo, será que Deus me abandonou? Eu falei, eu sei o que está acontecendo na tua vida. Aí ele ficou quieto. Entendeu? Então é isso. Então a gente faz uns pedidos sem sentido, por isso que a gente lança propósito. Propósito é isso, você tem que saber o que você está pedindo, você tem que entender o negócio. O que você não entende, Deus vai fazer você entender. Tem que ter propósito, tem que ter meta, tem que ter alvo, tem que ter objetivo. Você vai hoje, nós estamos em Curitiba, vamos supor que você está em Curitiba, ou na sua cidade, você vai na rodoviária, por exemplo, pegar um ônibus para viajar, por exemplo. Você não vai chegar lá e ficar olhando, procurar, não sei qual a empresa que eu vou comprar passagem, para onde eu vou, não sei para onde eu vou. Você não faz isso, só se tiver com um problema mental. Aí tem que ser curado, né? Mas uma pessoa normal, ela vai lá para comprar a passagem para onde ela quer, o destino que ela quer ir. Aí quando você chega lá no terminal rodoviário, ou se for de avião também, nós vamos voar mais alto, vamos de avião, você vai lá, você já está tudo com a sua passagem, com o teu negócio, tudo chegou ali na rodoviária de um jeito, no avião diferente, o check-in, aquela coisa toda. É assim que funciona, mas você sabe para onde você está indo, é ou não é? É assim que tem que ser. Você tem que ter essa decisão. Decisão é isso, saber para onde eu estou indo. Agora, edifique a sua vida espiritual em Cristo, nas verdades de Deus. Quem edifica a sua vida nas mentiras, a mentira diz que tem perna curta. Quem edifica na mentira vai cair. Os mentirosos não prevalecerão. Seja mentiroso cristão ou seja um mentiroso que não é cristão. Mentiroso, no geral. Por que orar dá trabalho? Porque a oração te traz comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te dar tanta comunhão que ele vai falar o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Por isso, pastor, é ruim orar. Por isso você não quer orar, porque ele vai falar um não bem grande. Ele vai falar um sim, que muitas vezes nós não queremos. Ele vai falar um vai, que você não queria ir. Então, quando você tem compromisso com Deus, ele muda a sua rota. Ele muda a sua trajetória. Ele muda o seu legado. Ele tira você de um lamaçal de pecado e leva para o reino da luz, da liberdade, da capacidade. A unção, ela vem para despedaçar todo o peso, tudo aquilo que te segura, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que você muitas vezes tem vergonha de falar ou de fazer. Porque às vezes a pessoa gosta de falar, de evangelizar, de ir em lugares que outros não vão. E ela vai muito natural. É natural, porque é um dom, é um chamado. Outro não vai fazer o que Deus te comissionou para fazer. Então, obedeça o seu chamado e seja quem Deus te chamou para ser. Mas não queira que o outro faça aquilo que é para você fazer. Mas juntos com Jesus, vamos ganhar o Brasil, vamos ganhar o mundo, vamos ganhar as nações, você fazendo a sua parte. E uma coisa muito interessante, queridos, que Deus, ele faz milagres. O impossível. O possível eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, porque é possível. Deus me deu capacidade, Deus te deu capacidade para fazer o possível. Faça o seu possível e deixa o impossível que Deus vai realizar. E vamos orar com o Salmo 118, verso 24, que diz: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Se ele está falando, é para a gente melhorar, para a gente realmente ficar alegre, para servir a Deus com alegria e ser uma bênção nas mãos de Deus, ser uma bênção para a família, ser uma bênção para o próximo, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos
por estar aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pelo chamado, muito obrigado pela família, muito obrigado pelos nossos irmãos e irmãs de fé e amigos que nos ouvem e que têm recebido com alegria esses ensinamentos. Aqueles que nos ouvem ao vivo pelo rádio, aqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que vão estar ouvindo esta palavra pelo nosso canal no YouTube. Que a tua graça, favor, bondade e misericórdia alcance a todos os ouvintes, internautas e as famílias do Brasil e do mundo. Onde chegar esse momento de ensinamento, de fé e de orações, chega ali o agir de Deus para salvar, para curar, para libertar, para trazer a verdadeira paz aos corações. Abençoa este povo querido e te apresento todos os pedidos que chegaram para nós. Pedimos a tua bênção de salvação, de libertação e de cura e de milagre, Senhor. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que têm nos abençoado com amor, com alegria, com fé e têm depositado todos os meses a sua semente de fé para manter esse horário aqui das 8h30 às 10 pelo rádio. Abençoa, prospera, multiplica e levanta, Pai, ainda hoje, um grupo, Senhor, um grupo seleto aí que vai se destacar para nos ajudar, para aumentar o apoio, Senhor. Assim nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor proverá o que estamos precisando e que o povo está precisando em nome de Jesus. Senhor Deus, nós concordamos com esta oração nesta manhã e cremos que o Senhor nos chamou para uma grande obra e estamos fazendo uma grande obra e que cada pessoa nesta manhã que está ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra de vitória, seja, Senhor, aquele homem, aquela mulher valente que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, usa poderosamente com os dons, talentos, habilidades e levanta homens e mulheres para ganhar o mundo, os povos e as nações, a nossa juventude, as nossas crianças. Livra, guarda, proteja, encha elas, Pai, do poder do Espírito Santo de Deus, para desfazer as obras do mal nesta casa, nesta família. Livra os nossos jovens da praga, da peste, da prostituição, do suicídio, da tristeza, da depressão, ó Pai. Tira, Senhor Jesus, do nosso meio todas as obras malignas e abençoa o nosso dia, o nosso trabalho, as nossas visitas deste dia, onde vamos pisar, onde vamos entrar. Que a presença impactante do Espírito Santo entre primeiro e que a tua obra seja estabelecida em nome de Jesus. Abençoa os agentes de Deus, as colunas, os nossos intercessores, essa água, tudo e todos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, que você tenha um ótimo dia. Permitindo Deus, voltamos amanhã. Lembrando que amanhã, quinta-feira, às 15h, vamos estar no presencial na Rua São José dos Pinhais, número 295. Um grande abraço. Aquele abraço. Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Convidamos você e sua família para todos os domingos, às 9h30 estar conosco no presencial. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você e sua família são todos bem-vindos.